Fala, nação rubro-negra! Estamos de volta com mais um vídeo cheio de novidades. Já chega junto, mete o dedo no like e se inscreve aí no Central Rubro-Negro, que aqui é conteúdo pesado sobre o Mengão, todo dia. Bora para mais uma resenha. Recentemente, o jogador do Cruzeiro, Cássio, gerou polêmica ao fazer duras críticas ao Flamengo. Em uma entrevista exclusiva, ele não poupou palavras ao comentar sobre a postura de alguns atletas e a administração do clube carioca, algo que não passou despercebido pelos torcedores e pela mídia esportiva. Segundo o goleiro, a forma como o Flamengo se comporta, tanto dentro quanto fora de campo, é algo que incomoda outros times e principalmente seus próprios adversários. Cássio não hesitou em expressar seu descontentamento, declarando que o clube rubro-negro muitas vezes ultrapassa limites e se sente superior aos outros. Essas declarações, claro, geraram uma onda de reações. Torcedores do Flamengo rapidamente se manifestaram nas redes sociais, acusando o goleiro de tentar tirar proveito de uma rivalidade histórica para ganhar visibilidade. Por outro lado, muitos seguidores do Cruzeiro e outros clubes também apoiaram o jogador, afirmando que ele apenas expressou o que muitos pensam, mas que não tem coragem de dizer em público. A rivalidade entre Flamengo e Cruzeiro, por si só, já é uma constante no futebol brasileiro. E esse tipo de declaração só aumenta a tensão entre as duas torcidas. Cássio, que já teve algumas passagens marcantes por outros clubes, se tornou uma referência de liderança e caráter dentro do Cruzeiro. Porém, essa atitude pode mudar a percepção dos torcedores em relação a ele, pro bem ou pro mal. Na entrevista, o goleiro enfatizou que sua crítica não era voltada para a torcida do Flamengo, mas sim para os aspectos internos do clube, e como isso reflete no ambiente competitivo do futebol. Ele também ressaltou que, como profissional, ele tem o direito de se expressar sobre o que acredita ser errado no cenário esportivo. O fato de Cássio se manifestar contra um gigante do futebol brasileiro é algo que não é visto com frequência. A maioria dos jogadores tende a ser mais comedida em suas opiniões, especialmente quando o assunto envolve um rival tão poderoso quanto o Flamengo. Para muitos, as palavras de Cássio podem ser vistas como uma tentativa de criar um clima de tensão antes de uma possível confrontação entre as equipes. As rivalidades no futebol sempre trazem um ingrediente extra para os clássicos. E esse tipo de declarações, no fundo, só aquece a rivalidade entre os dois clubes. Além disso, Cássio não deixou de lembrar dos momentos em que o Flamengo, ao seu ver, teve atitudes arrogantes. O goleiro comentou sobre como certos jogadores do time carioca demonstram um certo desdém pelos outros clubes, acreditando que têm o direito de ditar as regras do futebol brasileiro. Ele afirmou que esse tipo de postura acaba criando um ambiente tóxico e prejudicial para o esporte, uma vez que enfraquece a harmonia entre os clubes e seus adversários. A fala de Cássio, portanto, não foi apenas uma crítica pontual, mas uma análise do que ele acredita ser um problema estrutural no futebol. A reação dos jogadores do Flamengo também foi um ponto de destaque nas últimas horas. Enquanto alguns se mantiveram em silêncio, outros se manifestaram, como o zagueiro do time, que lembrou que cada jogador tem a liberdade de se expressar, mas que o respeito entre as equipes é fundamental. Ele afirmou que o clube carioca está focado em seus objetivos e que, por mais que críticas existam, nada pode tirar o foco do trabalho realizado. Esse tipo de resposta demonstrou que o Flamengo, mesmo diante das críticas, se mantém firme em sua postura e tem a intenção de manter a serenidade, independentemente da pressão externa. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada! A entrevista de Cássio não só gerou debate nas redes sociais, mas também foi tema de discussões em programas esportivos. Especialistas apontaram que essas críticas podem ter implicações para o ambiente do futebol brasileiro, uma vez que o Flamengo é, sem dúvida, um dos maiores e mais vitoriosos clubes do país. Ao ser alvo de críticas tão pesadas, o clube rubro-negro, com sua imensa torcida e poder financeiro, deve continuar sendo um alvo para jogadores e comentaristas que desejam se destacar.
No entanto, o Flamengo também tem as ferramentas necessárias para se defender e se manter em alta, independentemente do que é dito sobre ele. Por outro lado, a fala de Cássio também levantou questões sobre a relação entre as rivalidades no futebol brasileiro e a necessidade de preservar o respeito. Alguns afirmam que declarações como essas são benéficas, pois despertam o espírito competitivo no esporte, enquanto outros defendem que é essencial que o futebol se mantenha um ambiente saudável, onde o foco esteja sempre no jogo e no respeito. Entre os clubes, a linha entre uma crítica construtiva e um comentário destrutivo pode ser tênue, e é algo que constantemente divide opiniões no cenário esportivo. A torcida do Cruzeiro, por sua vez, ficou dividida. Muitos aplaudiram a coragem de Cássio em expor sua visão sobre o Flamengo, considerando um ícone do clube e alguém que sempre esteve disposto a falar o que pensa. Outros, no entanto, temem que esse tipo de declaração possa gerar desnecessários atritos, prejudicando o relacionamento do Cruzeiro com outras equipes e afetando o clima interno do time. A relação entre o clube e seus atletas é algo que precisa ser cuidadosamente administrado, e as palavras de Cássio podem ter gerado mais frisson do que o esperado. No fim das contas, o futebol brasileiro é um palco para intensas rivalidades e competições, e a fala de Cássio só trouxe mais combustível para um cenário já bastante quente. Resta saber como essas declarações irão impactar as futuras confrontações entre o Cruzeiro e o Flamengo. E como os jogadores de ambos os clubes irão lidar com as tensões criadas por esse episódio? Uma coisa é certa: o futebol brasileiro nunca deixa de ser uma fonte constante de emoções e surpresas, e as palavras de Cássio certamente farão parte dessa história por um bom tempo. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!